Neste vídeo, vamos realizar a configuração de IP para acessar a controladora da ControlID, IDFlex. Esse procedimento também é válido para ID Access, ID Fit, entre outros modelos da ControlID. Nós vamos então iniciar esse pareamento para poder acessar via web browser aqui no seu desktop. Primeiro ponto que nós precisamos é definir qual que é o IP da rede. Então nós vamos pôr aqui CMD no Windows, tá? Esse aplicativo que eu vou mostrar é para Windows. IP config. E aqui ele vai informar os dados, ó. Então é 192.168.5.126, esse é o IP. Então eu vou parar o vídeo aqui e nós vamos configurar com essas informações na controladora. Bem, agora que nós temos definido qual é o IP que nós vamos utilizar, 192.168.5.126, esse é o do meu desktop. Então o domínio de rede é esse endereço de IP. Eu só não posso colocar realmente o final 126, porque o 126 é o do meu computador, daria um conflito. Então é importante você também saber o que tem na sua rede, tá? Aqui eu já verifiquei previamente. Vou clicar em menu. Caso você tenha um administrador, você vai ter que fazer a autenticação, configurações, rede. Agora é importante aqui, ó, inserir. Ele não está com as informações corretas, então eu vou alterar aqui, sempre com os 3 dígitos. Então, 192.168, não precisa digitar ponto. Ponto 5, então como tem que ser sempre os 3 dígitos, 005. E agora eu coloco um IP, por exemplo, 090, que está livre aqui nessa rede, tudo bem? Confirma. A subrede é 255.255.255.0, porque eu já tinha verificado naquele vídeo anterior. E o domínio de rede a gente tem que mudar aqui o gateway, perdão, 192.168.5.1. Ok. E agora vamos voltar para o computador. Agora nós retornamos para o desktop e vamos digitar o endereço IP para acessar a controladora. Existem 2 métodos. Um é diretamente acessando o IP da controladora. Lembra que nosso IP é 192.168.5.90. Então você vai digitar http, não é https, tá? http, e o endereço da controladora. E a outra forma é reunindo com o ID Security, tá? Fazer uma compilação de todas as controladoras da sua rede. Então vamos para essa primeira parte, vou dar um Enter aqui. E ele já vai pedir um login e senha. O padrão é admin, tá? Mas eu vou enviar um outro vídeo que você pode fazer essa alteração tanto do usuário quanto da senha. Então aqui a gente já está no aplicativo. Então vamos só passar rapidamente no próximo vídeo nas configurações dos recursos. Então aqui nós temos um resumo, né? Vamos passar um resumo dos recursos que temos aqui na parte web, que vai facilitar muito aí o cadastro. Então nós temos esse início, que é o local onde ficam as informações principais, resumidas, né? Então aqui estão os últimos acessos nos últimos 3 dias, a quantidade de usuários, digitais cadastradas, horários cadastrados, né? Aqueles restrições de horários, por exemplo, de funcionários, e entre outros. Os acessos registrados. Então, toda vez que alguém fizer um acesso, ó, a gente tem aqui um thread que vai aparecendo esses acessos, você tem esse resumo, tá? Tem 3 informações principais: o não identificado, que são aquelas saídas por botão, por exemplo, que não tem uma pessoa autenticada; os autorizados, que são as pessoas que estão autorizadas a acessar, estão cadastradas e liberadas; e os negados, que são aqueles que estão cadastrados, por exemplo, mas não liberados naquele determinado horário. Aqui nós temos a parte de cadastro, então você pode cadastrar usuário, departamentos. Usuários são as pessoas propriamente dita. Departamentos são as áreas. Então, por exemplo, você tem um controlador numa sala de reunião, numa entrada principal, você vai preencher aqui essas áreas. Os horários, então os horários de acesso, então tem os horários dos funcionários, horários dos diretores, do RH, do pessoal da manutenção. Você pode cadastrar também feriados, para que determinados departamentos não tenham acessos a esses dias, tudo bem? E os campos customizáveis que você pode editar. Então aqui em usuário, você vai clicar, e aqui você vai poder adicionar, editar e excluir esses usuários, tudo bem? Então aqui clicando na canetinha, ó, no canto, você pode editar
ou excluir, ou você pode também adicionar um novo usuário, tudo bem? Então eu posso clicar aqui em adicionar e criar todas as informações, inclusive de cadastro de biometria. E aí você coloca aqui para cadastrar, cadastrar o usuário, e aí na controladora ela vai disparar a liberação para a pessoa cadastrar. Eu não vou cadastrar um usuário novo, mas eu posso editar, que tem o mesmo efeito, a tela é a mesma. Então aqui eu tenho o Guilherme, eu vou preencher os dados dele, tudo bem? Ir aqui em departamentos, posso atribuir departamentos para o Guilherme, por exemplo, tem 2 exemplos aqui da empresa, da própria acesso à empresa e também da CIPA. Os cartões registrados, horários de acesso, então, por exemplo, sempre liberado, mas se eu criasse outros horários eu poderia colocar aqui. Importante ressaltar, porque aqui sempre vai pelo pior caso. Então, um exemplo, se eu tenho um horário que permite das 8 às 18 somente e um outro que vai permitir acesso o dia todo, se eu colocar os dois, ele vai pelo pior caso, ou seja, o que restringe até das 8 às 18, tudo bem? Por questão de segurança. E biometria. Então aqui está o controlador. Se eu clicar aqui em cadastrar no dispositivo, ele vai entrar aqui já nesse modo de cadastro. E aí basta você fazer o cadastro aqui, por exemplo. Cadastrou já, tudo bem? E dar um salvar aqui para salvar essa biometria desse usuário. Lembrem que eu mencionei no vídeo anterior que era possível você gerenciar os acessos web de 2 formas. Diretamente no aplicativo web da própria controladora, ou também você pode baixar o ID Security e compilar todas as suas controladoras em rede. Então, vamos clicar e vamos fazer esse segundo método, que é utilizando o ID Security. Você vai clicar em controle de acesso biométrico, que é o nosso caso aqui, a gente está utilizando o ID Flex, mas você tem também o ID Access Nano, o ID Fit, entre outros. Então eu vou pegar aqui o ID Flex, vou dar um scroll aqui e descer até aqui na parte de downloads e clicar no ID Security. Ele vai fazer o download, nós vamos fazer o download aqui e vamos executar esse aplicativo aqui. Então vamos reproduzir o wizard aqui deste aplicativo, o ID Security. É importante que você execute como administrador, tá? Deixa eu até mostrar aqui, botão direito, executar como administrador. E no caso do Windows, né? Você vai rodar um aplicativo externo. Ok. Você escolhe a língua, tá? Próximo aqui, concordo. Você vai escolher um local para a instalação do seu aplicativo. Você pode usar a senha local ou usar um usuário e senha. Vamos com o local aqui. Ele vai fazer a instalação do aplicativo e nós vamos acessá-lo também sempre via web, tá? Ele vai gerar o ícone do navegador como um atalho, tudo bem? Então, é importante você sempre ter os dados salvos e lembrar um ponto importante aqui, tá? Quando eu uso o navegador web, né, quando eu acesso o web diretamente à controladora, que é o primeiro método, eu não preciso estar com o computador ou servidor ligado. Quando eu utilizo esse método do ID Security, tem a vantagem de você reunir todas as suas controladoras sincronizadas no mesmo aplicativo. No entanto, você tem a desvantagem que você tem que ter um equipamento que fica 24/7 para ser sempre acessível, tá? Então, para o caso de uma empresa, talvez seja interessante. Para uma residência, por exemplo, talvez não seja tão interessante esse segundo método. Então, você pode optar aí por essas 2 formas de acesso, né? Aqui o padrão é admin. E aqui ele já vai logar as informações que estavam no meu computador previamente, tá? Então esse computador está atuando como servidor, ele está basicamente puxando o que já tinha salvo anteriormente. Apesar de eu ter instalado, eu já tinha esse aplicativo anteriormente. Bom, aqui somente passando rapidamente, tem a parte de monitoramento, né? O início ele lembra muito o anterior, né? O aplicativo direto embarcado na controladora, o ID Security. Você tem aqui acesso, que a gente já mencionou, os acessos, as informações de cadastros e os registros dos últimos dias, tá? Tudo bem? O monitoramento aqui, eu tenho os acessos de uma forma mais detalhada.
Cadastro de pessoas, também muito similar ao que a gente já viu no vídeo anterior, tá? Como esse é um vídeo que ele é sequencial, você já viu lá essa parte de edição e cadastro das pessoas, grupos, visitantes, e até aqui você tem um pouco apresentado de uma forma diferente, porém são os mesmos conteúdos, tudo bem? Agora, o que muda aqui é em dispositivos. Perceba que eu tenho aqui uma possibilidade de cadastrar 4, 5 controladores. Acima de 5 eu tenho que ter uma licença, tudo bem? Eu tenho que solicitar uma licença para Control ID. No entanto, estão todas sincronizadas. Eu consigo fazer o gerenciamento aqui para uma grande quantidade de controladoras, é bem útil. Clico aqui em editar, eu posso editar os dados dessa controladora, perceba que não está no mesmo domínio. Vamos cadastrar somente para efeito de teste uma controladora nova. Usando o mesmo exemplo, tá? Eu não preciso informar esses dados. Nós podemos ir direto aqui no IP 192.168.5.90. Lembra que a nossa controladora era a .90. Testaram, ele já identificou qual é o nome ou o modelo do equipamento, a senha. Então vamos colocar aqui um nome para essa controladora, entrada. Vamos colocar algo bem genérico. Testa novamente aqui, ok, tá tudo certinho. Vamos salvar inclusive o serial, ó, lembra que a gente, se você precisar atualizar o firmware, você sabe qual é o serial dessa controladora. Salvar, já existe um equipamento com esse serial, então é aquele mesmo que a gente viu, tá? Esse daqui, ó. Então eu posso só editar ele. Se ele perdeu aqui, porque ele estava conectado numa rede diferente, eu posso editá-lo aqui, ó. Realmente ele é o mesmo, então eu vou salvar aqui, ó. Perfeito, ele vai sincronizar. Quando ele sincronizar, ele vai sincronizar inclusive os dados de acesso, tá? Vão aparecer aqui os dados de acesso porque hoje teve acesso nessa controladora. Tudo bem? Aqui eu tenho os mesmos dados de relatórios de acesso, aqui um pouco mais detalhado, né? Tenho a parte de áreas. Aí aqui na verdade é muito parecido, similar ao que a gente apresentou quando é diretamente no web embarcado na controladora. Acessos, permissões, registros, receber e enviar usuários. Aqui a vantagem é que você já está no computador, então você vai enviar esse arquivo, ao invés de você utilizar um pendrive para levar para o outro controlador, você pode enviar diretamente para a controladora, tudo bem? Bom, basicamente são essas as informações aqui que você tem, e a grande vantagem novamente é você poder fazer essa sincronização de múltiplas controladoras numa mesma interface.